Esse é o meu resultado atual trabalhando com robôs. Mais de 100 mil reais todo mês usando a internet a meu favor. Com isso, eu conquistei a vida dos meus sonhos, vivo viajando e curtindo tudo que o mundo tem a oferecer de melhor. Mas eu não estou aqui só para te mostrar os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de outras pessoas que também estão utilizando o meu método. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Quer aprender como fazer isso? Clique no botão Saiba Mais embaixo desse vídeo. Foi poupado contra a LDU, treinou hoje, está de volta, Felipe Luiz, Diego, Gerson, que ainda está naquele vai, não vai, pode ser o último jogo dele pelo Flamengo, diria que até há boas chances de que seja assim, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, e o quarteto que todo mundo conhece, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. O que eu comentava mais cedo é que fala-se muito que estadual não vale nada, né? Mas para o Flamengo, até algumas pessoas ali do ambiente do CT, do Ninho, há uma preocupação muito grande em não perder. Talvez para o Flamengo ganhar o estadual não seja importante, mas é importante não perder o estadual. Fizeram até uma comparação que no cenário atual, perder seria mais trágico do que até 95, que foi o centenário, tudo aquilo. Claro que a conjuntura dali com gol de barriga, estádio lotado, Romário, dá contornos mais históricos para tudo que aconteceu em 95. Mas o que eu quero dizer? A distância, o favoritismo, a obrigação de vencer é muito maior agora. Então, por isso, o Flamengo pensa muito mais em não deixar o Fluminense ganhar do que em querer ganhar. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas para o Flamengo, vencer o estadual não agrega mais nada. Mas se perder, pode ser um grande problema. A gente já falava sobre isso. Aqui não ontem, sim. Vai, Rafa, você tá rindo. Então, essa é a realidade dos estaduais, né? E aí o grande problema é que a corneta impera no momento em que ele, bem ou mal, prioriza um jogo como esse. Porque se sabe que a repercussão negativa é muito maior do que o ganho se o título vier. Se o título vier, a interpretação é de obrigação. E esse contexto é muito desfavorável, cara, para você tocar o trabalho. É óbvio que ele deveria, numa situação como essa, se proteger e olhar para o segundo jogo da decisão como uma prioridade na construção da semana. Agora, é o melhor dos mundos? Não, óbvio que não, né? Só que é a realidade que o Rogério tem que encarar no comando do Flamengo. Grafa! Ô, Rafa. Opa, fala aí, Caê. Perdão, Karine, só para falar assim, até para dar um testemunho assim, eu no último tri do Flamengo, chamado Pentatri, em 2009 eu já cobria o Flamengo, né? Você vê que a idade aqui está começando a pesar já. E a diferença que se dava de tratamento para um tri era muito maior. A gente quase não fala que o Flamengo pode ser tri pela 6ª vez na sua história. É um tri que praticamente não vai ter peso na história do Flamengo, um clube que utilizava 3 estrelas na camisa, que eram os 3 tris. Então eu acho que isso dá para dar uma dimensão do que era um estadual, do que era um tricampeonato para o que é isso hoje, né? É um tricampeonato que o Flamengo venceu o Vasco em 2019, o Fluminense no ano passado e agora enfrenta novamente o Fluminense com essa possibilidade e praticamente não há clamor, nem em 2019, nem em 2020 e agora também não vai ter, mas não pode perder. Vou passar aqui para o Grafa. Grafa, as escolhas do Rogério no jogo contra a LDU foram muito questionadas. Você enxerga que ele está mais pressionado? Mesmo o Caê falando, né? Pô, não pode, o mais importante é vencer o Fluminense, né? Não é nem a questão de conquistar o título. Mas como é que você enxerga esse cenário para o Rogério Ceni? Impedir a derrota. Olha, Karine, dá boa noite pro Caê, né? Eu acho que o Rogério, desde a chegada dele do Flamengo, ele está pressionado, né? Não, assim, eu não vejo o porquê dessa pressão, até porque eu acho que o trabalho dele está sendo bem feito, mas a pressão ainda exercida por aquilo que o Rafa falava num troca recentemente, alguns dias atrás, sobre o fator 2019 no Flamengo. Isso aí, queira ou não, ecoa ainda dentro do Flamengo, né? Aquele ano épico que o Flamengo teve. Mas, assim, contra a LDU foram algumas mudanças que a gente não está acostumado a ver no Flamengo. O Flamengo é uma equipe que não precisa de ter esse tipo de mudança, de improvisar jogador aqui e ali, jogar com 3 zagueiros. Só que a expulsão do Arão complicou muita coisa, a atuação do time não foi tão bem. Mas ele chega pressionado porque tem essa que vocês falaram agora, essa situação de ser muito superior, né? O campeonato, o estadual não vale nada para o Flamengo, mas tem essa questão de ser superior faz com que essa pressão aumente, né? Quando você é superior, quando você é favorito, certamente a pressão volta para o seu lado.
Aqui na hashtag Troca de Passes, várias pessoas já mandando mensagem. E o Sérgio Nascimento Franca, deixa eu entrar aqui no perfil dele, o senhor Sérgio Nascimento, né? Porque ele falou assim pra mim, não é flu-flá não, moça. É fla-flu, respeita, por favor. Claro que eu respeito, foi flu-flá primeiro, né, na ida, depois agora é fla-flu. Mas o clássico continua sendo o mesmo, né? E o peso, pelo jeito de clássico, também continua sendo o mesmo. Aproveitando o seu senhor Sérgio Nascimento, né? Eu queria deixar uma leitura para ele que eu acho bem interessante. Os homens explicam tudo para mim, é um ensaio icônico. Deixo também aí como leitura para todos nós, porque diz muito disso, dessa mensagem que ele mandou agora, né? Que todo mundo sempre sabe tudo, Caê, mas você sabe muito mais de Flamengo do que a gente. Tá fácil a vida dele, né? Ele tá preocupado com se é flu-flá ou fla-flu, tá muito fácil a vida dele. Queria mandar um abraço para ele. Mas é bem isso, assim, até pontuando uma situação, a gente que vive o dia a dia e tal, dando até um pitaco no que o Grafa falou do Rogério, o podcast A Mesa hoje do Rizek do PVC foi bem legal, e o PVC fala que qualquer resultado que não seja uma vitória coloca o Rogério em xeque para a torcida do Flamengo. Eu diria que até vencendo ele é muito questionado, né? E sobre quarta-feira, me chamou muita atenção como que uma peça é capaz de mudar a leitura do coletivo, né? Se você tirasse o Léo Pereira e colocasse o René, seria um time totalmente aceitável e plausível ali naquele Flamengo. Era um time até muito forte para o que é o Flamengo, né? Seria Mateuzinho, Bruno Viana, Gustavo Henrique e René, que é da posição, meio-campo com Gerson e Ilharão, que é o meio-campo principal, Everton Ribeiro, Vitinho, Gabigol e Pedro. Mas quando você bota o Léo Pereira, você condiciona a avaliação muito grande, e ele tem, eu até trouxe na análise no GE aqui, que ele tem a explicação dele, pode convencer ou não, aí vai de cada um. Mas a explicação do Rogério é que o Ramon, que é o terceiro da posição, não convence desde o ano passado, e a torcida tem um carinho, até por ser da base, muito grande. Mas para ele, o Ramon não convence, ele preferiu colocar ali o Léo Pereira. E aí é uma peça que já condiciona essa avaliação no todo, né? Foi só um pitaco aqui, não sei se vocês querem debater ainda, eu já posso falar de Gerson. Olha, ele tá afiado. Ele chega sempre afiado aqui. Eu acho completamente descabido, assim, o que foi a pressão pela escolha, até por encaixar com o que é o desejo. O Flamengo tem sofrido. É porque no Flamengo a questão não é que sofra com a bola aérea. O Flamengo sofre com a bola aérea na bola parada. O momento de bola parada é completamente distinto de um cruzamento na área com bola rolando. Você tem um posicionamento diferente, você parte de uma bola parada, você tem as referências, se marcar misto, tiver zona, tiver individual, você tem as referências muito bem estudadas do que é o adversário, de quem vem para a área, de quem ataca qual espaço, e o Flamengo não tem ido bem nesse tipo de lance. Beleza. Qual dos dois vai te trazer uma resposta melhor nesse sentido? Léo Pereira ou Ramon? O Léo Pereira. Você faz uma saída quase sempre com 3 jogadores. O Léo Pereira não é o Felipe Luiz, óbvio que não. Mas o Ramon também não é. Então ele também não entrega o mesmo jogo do titular indiscutível. Quem é o meio do caminho? O René, mas ele não estava disponível. Então, assim, é martelar em cima de algo que não é absurdo e se trata como absurdo, entendeu? Então, assim, é muito desmedido, foge completamente de qualquer situação aceitável nessa relação externa para dentro do trabalho do Rogério. Ô, Caê, vamos falar também do Renato, que lá em Porto Alegre ele é chamado de Renato Portaluppi, aqui no Rio é Renato Gaúcho, enfim, mas é o Renato, né? Renato ídolo, tricolor. E o Renato deu uma entrevista para a Gabriela, que a gente vai mostrar, inclusive, um pedacinho. Mas antes eu queria também perguntar para o Grafa o seguinte, porque o Renato deixou bem claro por que ele não aceitou o convite do Corinthians, porque ele queria ficar com a família. E depois a gente vai também saber mais detalhes nessa entrevista que ele deu para a Gabriela Moreira. Mas eu queria perguntar para o Grafa se, em algum momento da sua carreira, você também já vivenciou, assim, algo parecido no sentido de, não, eu não quero essa proposta aqui porque eu quero fazer outro caminho, eu quero ficar com a minha família ou eu quero ficar nesse tal lugar. E como é que passa isso também na cabeça do jogador ou de quem trabalha no meio? Porque o Corinthians é um grande time, mas o Renato também quer um tempo para ele. O projeto, né, Karine? O atleta, o treinador, às vezes ele chega num patamar na carreira que ele quer projetos. Às vezes o Renato ficou 4 anos no Grêmio, mostrou que está no mais alto nível das prateleiras de treinador no Brasil. O Corinthians vive uma situação econômica e
estrutural em si, o clube em si vive uma situação muito difícil, e o Renato tem esse direito de não querer pegar um projeto desse, porque ele sabe que vai ter dificuldade na montagem de elenco, no dia a dia, e ele não aceitar. E a gente sabe hoje, o Renato saiu do Grêmio hoje. O Renato, no Brasil hoje, se for olhar, sinceramente, ele tem 2 clubes para trabalhar. Os 2 clubes estão com treinadores empregados. Eu não vou falar os 2 clubes aqui, mas a gente sabe quais são os 2 clubes que o Renato pode trabalhar, e se surgir uma proposta, e com certeza ele iria. Então, existe esse momento da carreira de treinador e de jogador, e os projetos, a situação do clube, a estrutura de um clube, todo um projeto fala mais alto do que propriamente está trabalhando, está empregado. E o Renato está nesse momento da carreira. Caê, você quer fazer as honras da casa chamando a Gabriela ou eu chamo daqui? Você decide. Por favor, minha amiga Gabriela Moreira, tô com saudade de você. É Moreira ou é Ribeiro? Moreira, tem 2, né? Tem 2. Mas é a Gabriela Moreira. Por favor, minha amiga Gabriela Moreira, tô com saudade, hein? Pode falar, fala com o Renato. Então tá. Bom, ela entrevistou o Renato no Maracanã, ele foi participar de um evento da Calçada da Fama, e ela aproveitou e perguntou se até o dia 30, início do Brasileirão, ele teria tempo suficiente para ficar com a família, se avaliaria outra proposta. Vamos dar uma olhada no que ele falou. É difícil de falar, eu não me dou prazo, mas aquilo que eu estou pensando é ficar próximo da família. Se hoje, por exemplo, aparecesse uma proposta do Rio de Janeiro, seria diferente. Eu iria olhar diferente com os olhos. Por quê? Porque a minha família está aqui comigo, entendeu? Agora, sair do estado no momento vai ser difícil. Rafa, você já tinha pedido aqui a palavra. Então, é porque eu acho que a gente falou ontem, o Renato foi muito educado na recusa. Mas a recusa talvez ela precise de alguns elementos que não sejam verdade absoluta, entendeu? Se o Palmeiras tivesse feito uma proposta para o Renato, eu acho que ele teria aceitado. Você entende a relação? É em São Paulo, né? Que o Palmeiras treina, joga e faz tudo. Só que o Palmeiras efetivamente é um time que vai brigar por tudo, né? Então eu acho que a partir do momento que o Renato fala que só trabalharia no Rio, ele não está dizendo que trabalharia no Vasco ou no Botafogo. E possivelmente nem no Fluminense, né? Só sobrou um. Exatamente. Então a relação tem muito mais a ver, depois do que foi um período longuíssimo no Grêmio e um período vitorioso, com o que ele almeja, profissionalmente também. Não é só uma questão do Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro tem uma bola, né? No Rio de Janeiro tem o quê? Uma bola. Ele só tem um lugar para ir. Ó o grafite lá. Essa é a realidade. Eu não quis falar, mas o Rafa explanou. Esse é o meu resultado atual trabalhando com robôs. Mais de 100 mil reais todo mês usando a internet a meu favor. Com isso, eu conquistei a vida dos meus sonhos, vivo viajando e curtindo tudo que o mundo tem a oferecer de melhor. Mas eu não estou aqui só para te mostrar os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de outras pessoas que também estão utilizando o meu método. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar R$ 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Quer aprender como fazer isso? Clique no botão Saiba Mais embaixo desse vídeo.